A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para todos vós, meus irmãos, minhas irmãs, todos ouvintes deste canal Mensagem de Esperança. Eu quero ler a palavra com muita alegria, que encontra-se na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 6, e eu quero ler o versículo 3 e versículo 4, que diz assim: Ou porventura ignorás que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos em novidade de vida. Graças a Deus. Antes de comentar um pouquinho esse assunto, eu quero pedir a sua gentileza, meu irmão, minha irmã, de deixar o seu like, se inscrever no canal, isso é muito importante, e divulgar para outros a respeito deste canal de pregação. Graças a Deus. Nós temos uma palavra tão importante, meus irmãos, que fala a respeito de batismo, sepultamento, ressurreição. Isso é muito importante. A palavra, pelo Espírito Santo, que vem para nós, faz-nos lembrar, para não ficar ignorantes, que nós fomos batizados em Cristo, fomos batizados também na sua morte. Meus irmãos, que coisa gloriosa. O batismo, então, em Cristo é morte e ressurreição. Coisa gloriosa, né? Cristo morreu por nós, fisicamente, e ressuscitou fisicamente. Mas o batismo nos traz uma simbologia de morte e ressurreição. Quando o cristão está sendo batizado, ele está tendo um símbolo de que está morrendo para este mundo. Cristo morreu fisicamente, mas nessa passagem vem para nós que nós morremos simbolicamente, espiritualmente. Mas tem uma coisa gloriosa. Jesus foi sepultado como homem, como pessoa, como um corpo. E ao terceiro dia, conforme ele prometeu, ele ressuscitou. Mas nós, nas águas do batismo, o nosso corpo é sepultado ali na água. E daqui a pouco, aquele que está batizando nos levanta novamente. E o que acontece? É um símbolo da ressurreição, de nova vida. Coisa gloriosa, meus irmãos. É por isso que a palavra, ou porventura ignorás que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Que coisa. Esse primeiro versículo está falando, então, que você morreu, foi batizado na morte. E depois nós vemos o versículo 4. Fomos, pois, sepultados com ele na morte, pelo batismo, e aí continua, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos em novidade de vida. Meus irmãos, assim como Cristo foi ressuscitado, e agora eu trouxe um corpo de glória, que depois foi glorificado. E ele apareceu para Maria Madalena naquele corpo de glória. Apareceu para os discípulos nos caminhos de Emaús, naquele corpo de glória. Apareceu mais tarde para os discípulos no cenáculo, no corpo de glória. Era um corpo, e eles até a princípio não reconheceram. Esse corpo, a morte não tinha mais poder sobre ele. Meu irmão, aqui tem uma simbologia tão poderosa, tão maravilhosa.
Por isso que nós somos libertos do pecado, morte e ressurreição. O velho homem, a velha natureza, foi sepultado nas águas, num simbolismo do sepultamento de Jesus. E quando sai das águas, sai aquilo vitorioso. Jesus saiu do sepulcro vitorioso. Ele nunca pecou, mas agora, mais do que nunca, a morte, o pecado não teria poder sobre ele. Mas nós pecamos sim. Se dissermos que não pecamos, somos mentirosos na palavra. Mas agora, esses pecados, enquanto estivermos ligados com ele, não pode ser mais imputado, porque não pode ser imputado pecado para o morto. Não pode ser imputado crime para uma pessoa que está morta segundo a lei. Meus irmãos, que coisa gloriosa. Vamos pensar nisto. Você, fisicamente, no corpo físico, você é batizado, é mergulhado nas águas e levanta. Não aconteceu nada, a não ser ficar todo molhado. Mas espiritualmente é uma coisa gloriosa e poderosa. Você entrou no símbolo de morte e ressurreição de Cristo. Então fomos ressurretos, meus irmãos. Isso é importante para o novo viver. A graça entrou em nós, a unção para ver uma nova vida. Um homem, uma mulher cheio de esperança, cheio de alegria. Mas não está sozinho. Não está sozinho. Tem a unção do Espírito Santo. Pense bem, meu irmão, minha irmã, obreiros, vocês que estão me ouvindo neste dia, que coisa gloriosa. Você é uma mulher, um homem de Deus, uma nova criatura. Você levantou-se das águas do batismo, ressurgiu dentre os mortos. E agora, para servir o Senhor, tem esperança. E a nossa esperança é a vida eterna com aquele que morreu num corpo, ressuscitou num corpo. E num corpo, é o que os discípulos viram no Monte das Oliveiras. Ele subiu ao céu. E nós iremos para lá com ele. É a nossa esperança. A nossa esperança é estar com Jesus. O sentimento que está dentro de nossa vida, que é a unção do Espírito Santo, nos faz lembrar de olhar para cima. E ele virá nas nuvens um dia para buscar o seu povo. Então, minha irmã, meu irmão, prezados obreiros, prezados pastores, nós somos novas criaturas para servir o Senhor com alegria, com muito prazer e cheio de esperança. Que o Senhor vos abençoe maravilhosamente. Que tenhas um dia de bênção, um dia de paz, na unção, na graça e na esperança da volta do Senhor Jesus Cristo. Eu quero agora orar. Pai de amor, Deus das misericórdias, Senhor, te agradecemos por esta bênção tão poderosa, esse simbolismo também em nossa vida, morte e ressurreição, para ter uma vida para ti. Abençoa todo o teu servo e tua serva. Pai de amor, Deus de poder, Deus das misericórdias, eu peço em nome de Jesus. Amém.